Juízes 1. Israel luta contra os restantes cananeus. Juízes 1 versículo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Juízes 1 versículo 2. O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Juízes 1 versículo 3. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Juízes 1 versículo 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Juízes 1 versículo 5. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Juízes 1 versículo 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Juízes 1 versículo 7. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Juízes 1 versículo 8. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Juízes 1 versículo 9. Depois disso eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Juízes 1 versículo 10. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Juízes 1 versículo 11. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. Juízes 1 versículo 12. E disse Calebe: darei minha filha Aques em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Juízes 1 versículo 13. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade, por isso Calebe lhe deu sua filha Áquisa por mulher. Juízes 1 versículo 14. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Juízes 1 versículo 15. Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Juízes 1 versículo 16. Os descendentes do sogro de Moisés, o Quineu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Juízes 1 versículo 17. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Juízes 1 versículo 18. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. Juízes 1 versículo 19. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Juízes 1 versículo 20. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Juízes 1 versículo 21. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Juízes 1 versículo 22. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles.
Juízes 1 versículo 23. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Juízes 1 versículo 24. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: Mostre-nos como entrar na cidade, e nós pouparemos a sua vida. Juízes 1 versículo 25. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Juízes 1 versículo 26. Ele foi, então, para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Juízes 1 versículo 27. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, o de Taanac, o de Dor, o de Ibliã, o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Juízes 1 versículo 28. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Juízes 1 versículo 29. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Juízes 1 versículo 30. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Juízes 1 versículo 31. Nem Asser expulsou os que viviam em Aço, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afec e Reobe. Juízes 1 versículo 32. E, por esse motivo, o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Juízes 1 versículo 33. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Juízes 1 versículo 34. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. Juízes 1 versículo 35. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saubim, mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. Juízes 1 versículo 36. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá, e mais adiante.